Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por tudo o que fez com Luísa Picarreta. Vamos então conhecer quem é a mística Luísa Picarreta. Onde nasceu Luísa Picarreta? Data e local de nascimento. Luísa Picarreta nasceu em Corato, na Itália, na província de Bari, na manhã de 23 de abril de 1865 e foi batizada na tarde deste mesmo dia. Onde viveu a Luísa Picarreta? Luísa Picarreta sempre morou em Corato, com a exceção de que, quando era menina e adolescente, passava longos períodos na fazenda chamada Torre Desesperada. O pasto das ovelhas para empregadores da família, no verão, a 27 quilômetros de Corato. Qual é o estado de vida, ou qual foi o estado de vida de Luísa Picarreta? A Luísa Picarreta nunca se casou. Ela foi uma virgem que ofereceu a Jesus. Ela se ofereceu a Jesus como sua esposa crucificada. Ela não era freira, mas era verdadeiramente freira do coração de Jesus. Ela ficou de cama por cerca de 70 anos da sua vida. Não tinha uma profissão. Ela, aos 16 anos, fez a sua profissão em Jesus Cristo como sua vítima. Ela também fazia rendas, fazia bordados para se sustentar. Quando criança, a Luísa era muito tímida. Seu temperamento era de uma menina tímida e medrosa, era uma menina com medo, mas também animada e feliz. Ela pulou, ela correu, conforme ela própria diz, e até foi também travassa, algumas alturas. Ela sempre foi serena e fresca como um lírio da Páscoa, pequena em estatura e com olhos grandes, vívidos, com a alma penetrante, com a cabeça inclinada levemente para a direita, como afirma Dom Luigi Doria, chefe do clero em Corato e testemunha autorizada para falar de Luísa Picarreta. Educação de Luísa. Pouco tempo depois de Luísa conhecer Santo Aníbal Maria de Francia, sacerdote que escreveu sobre ela, embora ela não possuía nenhuma ciência, diz Santo Aníbal sobre a Luísa, não possuía nenhuma ciência humana. Ela é abundantemente, diz Santo Aníbal, dotada de uma sabedoria inteiramente celestial e da ciência dos santos. O jeito que ela fala dá luz e consolo. Por natureza, a ela não falta criatividade. Os estudos que ela fazia quando era pequena eram apenas uma educação de primeira série. Quais foram os sinais particulares que Luísa apresentava? Entre as características e sinais particulares da sua natureza, havia um amor por se esconder e um amor ainda maior por obediência. Ela quer viver sozinha, oculta e desconhecida. Por nada no mundo, Luísa teria colocado as comunicações íntimas e prolongadas com seu adorável Jesus por escrito, se o nosso próprio Senhor
não a tivesse feito repetidamente fazê-lo pessoalmente e por meio da santa obediência aos seus diretores espirituais. As comunicações que recebeu desde terna idade continuaram até a sua morte. Ela sempre cedeu à santa obediência com grande força e generosidade, porque o conceito que ela tinha de santa obediência a faria recusar-se a entrar no paraíso. O facto é que essa alma estava em uma tremenda batalha entre um amor irresistível de se esconder e uma regra flexível de obediência, a qual ela sempre se submeteu de bom grado. Quais foram os confessores que Luísa teve durante o período em que precisou de confessores? Ela teve 5 sacerdotes que foram seus confessores, que foram designados para este dever por diferentes arcebispos diocesanos. Ajudaram Luísa um após o outro durante toda a sua vida. Além disso, Santo Aníbal Maria de Francia foi designado como arcebispo de Trani, Mons. Como diretora espiritual, Luísa tinha o próprio Jesus. Nosso Senhor queria reservar esse dever para si mesmo, desde a primeira comunhão e confirmação de Luísa, que ela recebeu aos 9 anos de idade. A partir dessa idade, Nosso Senhor começou a fazê-la ouvir a sua voz interiormente. Ele a ensinou, a corrigiu e a repreendeu sempre que fosse necessário. Ele transmitiu a ela os seus ensinamentos na cruz, as virtudes e a sua vida oculta. Ele fez isso mais do que qualquer outra coisa, porque ele iria ensiná-la e guiá-la em algo que nenhuma outra pessoa seria capaz de fazer, vivendo na divina vontade. Quais foram os compromissos particulares da vida cristã de Luísa? Luísa, aos 18 anos, se matriculou como filha de Maria. Quando jovem, tornou-se dominicana terceira, dominicana da Ordem Terceira, e adotou o nome de Irmã Magdalena. Quais foram as experiências místicas de Luísa Picarreta? As experiências místicas extraordinárias, além de Luísa Picarreta ouvir a voz de Jesus interiormente, ela teve a sua primeira visão de Jesus aos 13 anos de idade, na varanda da sua casa. Viu Jesus carregando a cruz, que ergueu os olhos para ela pedindo ajuda. Jesus pediu a sua ajuda com as seguintes palavras: Alma, ajuda-me. A partir de então, Luísa teve um desejo insaciável de sofrer por amor de Jesus. Foi quando os seus primeiros sofrimentos físicos da paixão de Jesus começaram, embora ocultos. Além disso, houve muitas dores indescritíveis, tanto espirituais, na ausência sensível de Jesus sobre ela, quanto moral. O facto da sua família ter descoberto os seus sofrimentos e pensado que a família pensava que os sofrimentos de Luísa eram meramente devidos à sua própria vontade. Isso serviu apenas para divulgar mais a sua situação, trazendo sobre ela a incompreensão e hostilidade dos sacerdotes, dos quais ela percebeu
que dependia totalmente. Além disso, foi adicionado um teste terrível, com duração de 3 anos, dos 13 aos 16 anos. Foi uma batalha feroz contra os demônios. Ela resistiu bravamente a esses ataques, sugestões infernais, tentações enervantes, provocações e tormentos, até que ela os derrotou completamente e com sucesso. No assalto final que sofreu nesta batalha, Luísa perdeu a consciência normal e teve uma segunda visão de Jesus, sofrendo gravemente pelas ofensas dos pecados. Ou seja, a Luísa teve uma segunda visão de Jesus que sofria gravemente pelas ofensas dos pecadores. Foi quando ela se submeteu ao estado de vítima que Jesus e Nossa Senhora das Dores a convidaram a aceitar. Depois disso, as visões de Jesus se multiplicaram e Luísa costumava participar de diferentes sofrimentos da sua paixão, particularmente na coroação de espinhos. Como resultado, ela não podia comer, trazendo toda a comida daquela idade em diante, vivendo em um estado de quase total abstinência de comida até a sua morte. Alimentou-se unicamente da Santa Eucaristia. A sua comida era a vontade do Pai. Outro sinal extraordinário. Por causa do seu sofrimento cada vez maior da paixão de Jesus, Luísa frequentemente perdia os sentidos e o seu corpo ficava rígido, às vezes por muitos dias, até que um padre, geralmente seu confessor, a chamava de fora desse estado de espírito morte, um estado de espírito quase praticamente morta, porque ela ficava rígida, como se estivesse morta. Ele fez isso abençoando as costas, o sacerdote abençoou as costas da mão ou a testa e orando. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Por obediência, sua alma retornou ao corpo, e quando se recuperasse o suficiente, o seu confessor celebraria a Santa Missa em seu quarto. E esse foi um dos maiores sofrimentos de Luísa, o de exigir que um padre a visitasse todas as manhãs para chamar a sua alma de volta ao corpo, pois não havia outra maneira de ela retornar, excepto através de um padre. A bela humildade de Luísa sofreu muito devido ao facto de que um sacerdote estaria sujeito a ela de alguma forma, embora muitos dos seus confessores ao longo desse tempo tenham visto o extraordinário trabalho que Deus estava fazendo nessa alma mais bela e humilde. O último confessor, Dom Benedito Calvi, atesta o seguinte: outro fenômeno extraordinário durante os 64 anos em que estava acamada, nunca experimentou escaras. Então, por o facto de estar sempre na mesma posição e na cama, apesar disso, ela nunca apresentou nenhum problema de escaras, nenhuma ferida, nem nada. Quando é que morreu Luísa? Luísa morreu um pouco antes de completar 82 anos, em 4 de março de 1947, em Corato, Itália, após uma doença de 15 dias por pneumonia, a única doença séria que já experimentou em toda a sua vida. Ela morreu de madrugada, na mesma hora em que o seu confessor estava acostumado a fazê-la sair do seu estado de morte
todos os dias. Dom Benedito continua escrevendo: fenômenos extraordinários após a morte de Luísa. O cadáver de Luísa está sentado em sua pequena cama, exatamente como quando ela estava viva. Era impossível corrigi-la, mesmo com a ajuda de várias pessoas. Ela ficou nessa posição. Então eles tiveram que construir um caixão completamente especial. Algo extraordinário aconteceu. O seu corpo inteiro não sofreu a rigidez de cadáver. Um cadáver que se segue à morte normalmente fica rígido, mas o de Luísa não enrijeceu. Seu cadáver não ficou rígido. Ao longo de vários dias, ela ficou à vista de todos em Corato e das muitas pessoas que vieram do exterior com o objetivo específico de poder ver e tocar com as próprias mãos esse fenômeno único e maravilhoso. Eles foram capazes de mover a cabeça sem esforço em qualquer direção, levantar os braços e dobrá-los, dobrar os pulsos e todos os dedos. Eles podiam até levantar as pálpebras e perceber como os olhos estavam brilhantes e não ocultos. Parecia que Luísa estava viva e apenas dormindo. Enquanto isso, um grupo de médicos deliberadamente reunidos após cuidadoso exame do cadáver declarou que Luísa estava morta. Todo mundo queria saber que era uma morte verdadeira e não apenas aparente, como todos supunham. Com o consenso das autoridades civis e do oficial de saúde, e para satisfazer as multidões que a pressionavam, eles foram obrigados a deixá-la 4 dias no leito da morte, sem dar sinais visíveis de decomposição, sem embalsamamento. E ela não deu sinais de decomposição, o corpo permanecia. Uma graça extraordinária, porque com 3 dias não se consegue estar com um cadáver, não é? Dentro de uma casa. E Luísa não deu sinal de decomposição. Estava completamente bem apresentado o seu cadáver e sem ser embalsamado. Dons místicos extraordinários. Aos 23 anos, um ano após o início do seu confinamento permanente na cama, ela recebeu a graça do casamento místico em 16 de outubro de 1888, ofuscada pelas 3 virtudes teologais da fé, esperança e caridade. Foi renovada 11 meses depois no céu, na presença da Santíssima Trindade. Foi nessa ocasião que Luísa recebeu pela primeira vez o dom de viver na divina vontade. Logo após, um último vínculo foi acrescentado com Jesus, o casamento da cruz. A partir de então, Jesus deu a ela os mais dolorosos estigmas da sua paixão, cedendo, no entanto, ao pedido de Luísa de permitir que permanecessem invisíveis. A crucifixão foi renovada com frequência. Luísa também recebeu o que seria chamado de os estigmas da alma. Esse foi outro dos sofrimentos mais dolorosos de Luísa. Ela sofreu o que Jesus sofreu em seu interior, em sua alma durante a sua vida na terra, incluindo os 9 meses que ele passou no ventre da sua mãe. Fontes de testemunho a respeito da Luísa. As testemunhas de Luísa são muitas e são perfeitamente confiáveis devido ao seu caráter sério, competente
e virtuoso. Entre eles havia muitos religiosos e sacerdotes, teólogos e professores, bispos e alguns futuros bispos e cardeais, e até um santo, o padre Aníbal Maria de Francia. Mas, acima de tudo, foi o seu próprio testemunho do que Deus fez nela, selado pelo sacrifício de obediência para ela escrever os escritos, que foram os 36 volumes de Luísa Picarreta. São fundamentalmente o seu diário biográfico, cujo título foi dado por Jesus, o reino do Fiat no meio das criaturas, o livro do céu. A recordação da criatura para retornar à ordem, ao lugar e ao propósito para o qual foi criada por Deus. O primeiro volume narra a vida de Luísa até o momento em que recebeu o comando de escrever, em 28 de fevereiro de 1899. Foi completado com um caderno de memórias da sua infância, escrito em 1926. Ela parou de escrever quando a obrigação de fazê-lo terminou em 28 de dezembro de 1938, quando terminou o seu 36º e último volume. Além disso, ela escreveu muitas orações, novenas, etc., a pedido de Santo Aníbal. Em 1913 ou 1914, ela escreveu as 24 horas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, ela acrescentou a esse trabalho algumas coisas a considerar e práticas piedosas. Luísa também escreveu 31 meditações para o mês de maio, intituladas A Virgem Maria no Reino da Vontade Divina, concluída em 6 de maio de 1930. Essas meditações foram um ditado que Luísa tirou da Mãe Santíssima, que vinha todos os dias dar essas lições para Luísa. Essas meditações nos dizem como Nossa Senhora viveu na vontade divina, que por sua vez nos ensina. A obediência de Luísa ao escrever cessou em 28 de dezembro de 1938. Ela viveu outros 8 anos, durante os quais acrescentou consideravelmente ao epistolar, escrevendo muitos conselhos gentis e outros sobre assuntos espirituais, especialmente no que diz respeito a viver na vontade divina. Missão de Luísa. Santo Aníbal Maria de Francia escreveu o seguinte em seu belo testemunho sobre Luísa: Nosso Senhor, que sempre faz crescer as maravilhas do seu amor, séculos após século, parece com esta Virgem, a quem ele chama de menor, que ele achou na terra, estéril, de todo tipo de educação, que queria transformá-la em um instrumento perfeito para uma missão tão sublime, a qual nenhum outro pode comparar. Em outras palavras, a missão do triunfo da vontade divina em toda a terra, em conformidade com o que é dito do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Após a morte de Luísa, em 1947, houve um período de cerca de 20 anos de interesse diminuído em seus escritos, embora sua memória tenha sido mantida viva por várias testemunhas oculares que testemunharam com fervor e convicção indescritíveis
como foram tocadas e como as suas vidas foram mudadas pela maneira como Luísa viveu e pelo que ela escreveu e disse. Uma mudança notável começou no início dos anos 70, com uma nova onda de interesses, e na década de 1980 o interesse aumentou significativamente. O arcebispo Giuseppe Carata e a irmã Assunta Mariliano fundaram a Associação Luisa Picarreta em Corato, Itália, com sede no mesmo prédio onde Luísa vivera a maior parte da sua vida. Luisa Picarreta é esta mística que Jesus escolheu para esta missão de anunciar o reino da sua divina vontade, especialmente, não é, trazer para nós tudo quanto diz respeito a viver na divina vontade. O processo, não é, para a causa da beatificação da Luísa foi aberto e continua, não é? A sua missão aqui na Terra sempre foi identificada, não é? Com a igreja oficial, né? Tudo de encontro. Os escritos estão disponíveis e têm aprovação. A casa de Luisa Picarreta é a sede da Associação Piedosa Luisa Picarreta. Essa casa foi designada como a depositária das coisas associadas à vida de Luísa e tem recebido muita gente. Para mais informações sobre Luísa, podem consultar o site www.livrodoceu.com.br e ali encontrarão mais informações a respeito da Luísa. Bem-aja, Deus abençoe a todos.